Jesus nos ama. Por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria me dirijo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, para esse nosso momento orante e fraterno ao redor da Palavra de Deus. Todos os dias você tem a possibilidade de receber esse vídeo para te ajudar no fortalecimento, no amadurecimento da sua fé e ao mesmo tempo para que da sua casa você se sinta parte desta única comunidade de fé que é a nossa paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Com alegria, então, nós nos reunimos hoje para buscarmos a iluminação necessária para a nossa caminhada ao longo deste dia. Nós estamos na 7ª semana da Páscoa e estamos nessa expectativa para a vinda do Espírito Santo. Próximo domingo nós vamos celebrar a solenidade de Pentecostes. Então, nossa igreja como que se une nesse clamor pedindo a vinda do Espírito Santo. Ele que já foi derramado nos nossos corações, mas que a gente precisa pedir sempre a sua assistência para que a gente possa, iluminados por ele, realizar a vontade do Pai em nossa vida. Vamos então rezar a oração que a liturgia nos propõe. Ó Deus, pela glorificação do vosso Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, nos abristes as portas da eternidade. Concedei, nós os pedimos, que a participação em tão grande dom aumente o nosso fervor e faça crescer a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a palavra que hoje a liturgia nos propõe está em João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Amados e amadas em Cristo, hoje a liturgia nos coloca diante desse texto, no qual Jesus, o Senhor ressuscitado, aparece aos seus discípulos, uma das diversas aparições que o ressuscitado então se revelou vivo para os seus discípulos. E esse texto que nós escutamos, ele sucede o relato da pesca milagrosa. Os discípulos, depois do acontecido com Jesus, voltam para a Galileia. Lá eles querem retomar a vida normal. A maioria deles eram pescadores, então eles se dispõem a pescar. Mas eles passam a noite toda e não pescam absolutamente nada. Eles que eram pescadores profissionais. No entanto, no alvorecer aparece uma figura misteriosa, aparece alguém na praia que eles não conheciam, que lhes pergunta se eles tinham pescado algo e que lhes pede então que lancem as redes do outro lado do barco. Para surpresa, eles apanham uma grande quantidade de peixes e reconhecem nesse milagre a presença do Senhor ressuscitado.
Ao chegar à praia, o próprio ressuscitado os espera com uma refeição preparada. Só que eles não se atrevem a perguntar se era realmente Jesus. Eles sabiam que era o ressuscitado. E aí acontece que nesta refeição Jesus como que confirma novamente Pedro na sua missão. É justamente o contexto então desse texto que nós escutamos. Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro se ele o amava, porque 3 foram as negações. Jesus percebe que Pedro precisava ser curado daquela sua atitude. A negação de Jesus acabou provocando em Pedro uma grande ferida, que só o amor incondicional de Jesus poderia cicatrizar. Então Jesus lhe pergunta por 3 vezes. Pedro, que era uma pessoa, podemos dizer assim, que não pensava muito, né? Agia por impulso, responde nas 2 vezes positivamente que ama o Senhor. Mas na 3ª vez ele cai em si e ele então percebe, né, que o seu amor não era assim tão grande, não era assim aquele amor que Jesus esperava que ele tivesse. Então ele humildemente responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro sabe que o Senhor conhece o seu interior, né? Sabe que o seu amor ainda é pequeno, ainda é vacilante. Mas, para grande surpresa de Pedro, Jesus o confirma na missão: apacenta as minhas ovelhas, né? Então, Pedro continuará sendo, podemos dizer assim, o chefe da sua comunidade após a sua partida, né? Então, esse texto nos revela que muitas vezes a gente pode dizer que ama, mas o nosso amor ainda é imperfeito, ainda é limitado. Às vezes, esse amor é um pouco contaminado, é mais amor de si do que realmente desejo dessa entrega livre e incondicional ao outro, e nesse caso, nossa entrega ao próprio Senhor, né? No entanto, o Senhor como que se adapta a nós, ele aceita o amor que a gente pode dar, para que ele possa aperfeiçoar cada vez mais esse amor, que ele seja sempre mais perfeito, sempre mais pleno, seja sempre autêntico, né, fruto dessa disposição de amá-lo com toda a nossa vida e com todo o nosso coração. Então nós não devemos nos desanimar, não devemos desanimar se o nosso amor ainda é imperfeito e é falho. Ao contrário, nós devemos perseverar, permanecer nesse desejo de amar o Senhor. O amor é uma questão de perseverança, né? De prática diária. Então, é no dia a dia que nós vamos demonstrando a profundidade e a veracidade desse amor que anima a nossa vida, desse amor que nós devemos entregar em primeiro lugar ao Senhor e depois traduzi-lo concretamente no serviço, no amor aos nossos irmãos e irmãs. Então, que o Senhor aumente em nós esse amor por Ele, faça de nós pessoas apaixonadas pelo seu projeto, pela sua causa, que aperfeiçoe esse nosso amor e que mesmo que a gente se perceba falho, limitado, a gente não desanime, porque o Senhor nos acolhe e conta conosco do jeito que nós somos. Então que nosso Senhor te abençoe, te conceda a graça de um santo dia, que a Mãe do Perpétuo Socorro te cubra com o seu manto de amor. Amém.